Bom dia, meus lindos! Vamos lá, começando agora a nossa aula de produção textual, tá? Então, nós temos aqui, o reforço do caderno da nossa apostila normal. Vamos começar com dissertação, tá? Então, tudo que eu falei lá, tá? Vamos fazer novamente. Dissertação é um gênero textual escrito, produzido na escola para o ensino de aprendizagem de textos expositivos e argumentativos. Na dissertação, ao teu pai. Argumentativa, também chamada de texto expositivo, argumentativo, ou simplesmente dissertação. O enunciador deve apresentar e defender com argumentos e provas uma opinião, uma tese, acerca de um tema, visando convencer o leitor de sua validade. Em um texto dissertativo, tão importante quanto mostrar o que se pensa, opinião ou tese, é mostrar como se pensa. Isso vai se apresentar por meio dos argumentos. A seguir consta uma redação nota 1000 referente a uma proposta de escrita de texto dissertativo argumentativo do Enem, que tem por tema os efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Leia e resolva as questões de 1 a 13. Carros, tráfego, caos. O trânsito no mundo inteiro é, cada vez mais, uma realidade estressante e perigosa. Morte ao volante é hoje uma das maiores causas de óbito não natural. Nesse âmbito, o álcool é dos principais fatores, já que aproximadamente metade dos acidentes fatais estão relacionados à bebida. No Brasil, a solução encontrada foi a implantação da lei seca, legislação que prevê maior rigor na detecção e punição de motoristas embriagados que, seja por seus efeitos diretos, seja pelos indiretos, se mostra uma decisão acertada. O efeito direto é percebido na diminuição considerável do número de mortos e hospitalizados em decorrência de acidentes de trânsito. Isso ocorre por basicamente 2 motivos. O motorista tomou consciência dos riscos inerentes à mistura álcool e direção, ou ele simplesmente teme a punição. Nesse sentido, em ambos os casos, o resultado foi positivo e, segundo uma ótica utilitarista, o objetivo foi cumprido. Dessa forma, ficam evidentes os benefícios mais imediatos da lei seca à sociedade. É importante ressaltar, contudo, que existem ainda consequências indiretas, como o menor uso do carro. Isso se deve ao fato de pessoas optarem por não dirigirem até o local onde potencialmente beberão, se utilizando, ao invés disso, de meios de transporte alternativo. Nesse sentido, até mesmo quando a opção é pelo automóvel, o grupo de amigos muitas vezes se junta para ir em um mesmo veículo, elegendo um motorista específico para aquela ocasião. Desse modo, é perceptível como essa medida pode ter efeitos, apesar de não discutidos, extremamente benéficos. Fica nítido, portanto, como a lei seca foi fundamental no controle dos problemas causados pelo trânsito. São necessárias, porém, medidas que deem continuidade a essa ação, como investimentos no transporte público alternativo ao carro, aumento da frota de táxis através da desburocratização do processo e mais campanhas de conscientização em escolas e faculdades, já que os jovens são os futuros motoristas. Somente assim seremos capazes de minimizar as perdas materiais e emocionais geradas ao volante. UOL, redação nota 1000, disponível em 2015. 1. No primeiro parágrafo do seu texto,
o enunciador contextualiza a temática abordada. No esquema a seguir, complete os espaços para evidenciar o percurso dessa contextualização. Trânsito no mundo, acidentes fatais. Principal causa, dirigir alcoolizado. No Brasil, implantação da lei seca, com maior detecção e punição dos motoristas. Efeitos diretos e indiretos da lei seca no Brasil. Decisão acertada. Pessoal, aqui é causa e consequência. Causa e consequência, tá? Não dá para iniciar um parágrafo falando sobre alguma coisa e você traz informação nova e não finaliza aquele parágrafo. Tem que pensar no parágrafo como você pensa numa dissertação, com introdução, desenvolvimento e conclusão. Ou seja, contextualiza, desenvolve e fecha, portanto, tá? 2. Introdução, desenvolvimento e conclusão são as etapas da dissertação. Quando o texto dissertativo é argumentativo, a introdução pode apresentar não apenas o tema, mas também a opinião ou a tese do enunciador acerca do tema. Usando colchetes, delimite a introdução da dissertação. Então, tá aqui, ó. Começou aqui, terminou aqui. Usando o sublinhado, identifique o trecho que apresenta a tese do enunciador. Ou seja, no Brasil, a implementação da lei seca, seja por seus efeitos diretos, seja pelos indiretos, se mostra uma decisão acertada. Três, assinale as estratégias empregadas pelo enunciador na contextualização feita na introdução. Descreve o trânsito por meio de frases nominais, faz uma declaração verbal sobre o trânsito mundial e a justifica. Justifica implicitamente a implantação da lei seca no país ao responsabilizar a bebida alcoólica por acidentes de trânsito fatais. Conceitua a lei seca, enumera tipos de benefícios da lei seca no país, insinuando uma subdivisão do tema nos parágrafos seguintes, e faz uma predicação sobre a lei seca ao expressar sua opinião sobre ela. Então, pessoal, essas são estratégias, tá? Que dá para vocês deixarem em vocês, tá? É como se você decorasse isso. E em todo texto, toda dissertação, você fizesse isso. Descrever com frases nominais, fazer declaração verbal, justificar, enumerar tipos de benefícios, não só sobre um assunto, mas qualquer tema que vocês pegarem, dá para fazer isso, tá? 4. Reescreva as duas frases finais da introdução de acordo com as seguintes orientações. Especificar o significado da palavra fatores. Empregar letras maiúsculas no nome pelo qual a referida lei se tornou conhecida. E empregar o pronome relativo a qual, em vez de que, para se referir à lei seca. Nesse âmbito, o álcool é um dos principais fatores responsáveis pelo alto número de acidentes fatais, já que aproximadamente metade deles está relacionada à bebida. No Brasil, a solução encontrada foi a implementação da lei seca, legislação que prevê maior rigor na detecção e punição de motoristas embriagados, a qual, seja por seus efeitos diretos, seja pelos indiretos, se mostra uma decisão acertada. 5. O desenvolvimento traz a discussão da tese, momento em que o enunciador coloca em cena todos os argumentos, exemplos e provas disponíveis para fundamentá-la e refutar teses contrárias. Letra A. Usando colchetes, delimite o desenvolvimento da dissertação. Então, o desenvolvimento começa aqui e termina aqui.
B. Usando o sublinhado, identifique o tópico frasal de cada um dos parágrafos de desenvolvimento do texto. Então, tópico frasal, pessoal, sempre está no começo. Tópico frasal, tópico frasal. Identifique a expressão ou trecho por meio do qual o enunciador conecta. Letra A. O segundo parágrafo com o primeiro. A expressão é o efeito direto. Aqui. Acabou aqui, começou aqui. Terceiro parágrafo com o primeiro. O trecho é: existem ainda consequências indiretas. É importante ressaltar, contudo, que existem ainda consequências indiretas. Sete. No segundo parágrafo são enumerados 2 motivos da considerável diminuição do número de mortos e hospitalizados por acidente de trânsito, articulados por meio do conector ou relay. Tá. Isso ocorre por basicamente 2 motivos. O motorista tomou consciência dos riscos inerentes à mistura álcool e direção, ou ele simplesmente teme a punição. Tal como a frase foi construída, que relação o conector ou estabelece entre 2 motivos, exclusão ou adição? Exclusão. Para expressar essa relação, a frase ficaria melhor se construída com os conectores porque e ou, sendo este repetido antes de cada motivo. Reescreva esse período fazendo essa alteração sugerida. Isso ocorre basicamente porque ou o motorista tomou consciência dos riscos inerentes à mistura álcool e direção, ou ele simplesmente teme a punição. C. Para expressar a possibilidade de ocorrência concomitante de ambos os motivos, de conector poderia ser usado em vez de ou. Ele poderia ter usado o conector aditivo e. E a letra D, reescreva a frase empregando esse conector e fazendo as adaptações necessárias. Isso ocorre por, basicamente, 2 motivos. O motorista tomou consciência dos riscos inerentes à mistura, álcool e direção e teme punição. Qual é a estratégia argumentativa predominante desse segundo parágrafo? Causa e consequência. No tópico frasal do terceiro parágrafo, qual é a função discursiva do conector contudo? Opor a declaração. Ainda no terceiro parágrafo, indique a função do conector como introduzir uma explicação. Tá. A conclusão em geral retoma a tese e ou propõe alguma solução para uma questão em debate. Usando colchetes, delimite a conclusão da dissertação. Olha o último parágrafo, né, gente? Aqui e aqui. Usando sublinhado simples, identifique o tópico frasal da conclusão do texto. Opa!